Casa 1 com escorpião estrangulado. Talvez isso signifique o que a gente chama aqui de signo interceptado, né? Que eu, particularmente, nunca ouvi falar em um signo estrangulado. Eu imagino que seja isso, né? Escorpião interceptado na casa 1 e Vênus, Júpiter, Plutão e nodo lunar. Qual nodo? Nodo sul? Nodo norte? Escorpião, eu vou tentar decifrar aqui que esse escorpião está interceptado na casa 1 e que Vênus, Júpiter e Plutão estão em escorpião. E o nodo lunar, não sei qual nodo, não posso falar, porque não dá para adivinhar. Não sei se é nodo sul, se é nodo norte. E isso vai fazer diferença, faz muita diferença se é o nodo sul, se é o nodo norte. Se for o nodo sul, ele está indicando que a pessoa continua repetindo provavelmente esse padrão para o lado negativo do escorpião. Qual é o lado negativo do escorpião? A possessividade, a manipulação, o controle, o abuso de poder, todas as questões que envolvem, né, o escorpião, que dá ferroada porque é a natureza dele. E por estar na casa 1, isso significa que o signo oposto, touro, está interceptado também, né, lá na casa 7. Então, eixos, né, o eixo casa 1 e 7 e o eixo touro-escorpião. Então, uma pessoa que tem escorpião interceptado na casa 1 e o touro interceptado na casa 7, as questões vão ter muito a ver com os relacionamentos, né? Porque casa 1, eixo 1 e 7, e de uma maneira que provavelmente a pessoa foi muito possessiva, manipuladora, exigente. Esses planetas, né, Vênus, Júpiter e Plutão, estão em escorpião na casa 1, então ela pode ter sido excessivamente sedutora, mas de uma maneira para prender o outro, e não desenvolveu, vamos dizer assim, o lado positivo, transformador e da fênix do escorpião, e nem o lado prático e mais doce, mais suave e mais, vamos dizer assim, agradável do touro na casa 7. E essas são as questões que a pessoa precisa desenvolver hoje. Então, quando a pessoa tem signos interceptados nesse eixo, já de cara a gente sabe que os relacionamentos afetivos não vão ser muito facilitados. Praticamente nenhum relacionamento vai ser muito facilitado. Quando eu digo nenhum relacionamento, eu estou falando dos relacionamentos das outras casas. As questões estão lá na casa 1. Então, isso atua com a pessoa o tempo inteiro. Então, isso interfere na família, isso interfere com os amigos, isso interfere na sociedade, isso interfere na maneira como a pessoa se coloca no mundo, isso interfere na maneira como a pessoa presta um serviço à sociedade, interfere na maneira como a pessoa se coloca no trabalho. Tem que entender que precisa desenvolver o lado positivo do touro e do escorpião, e principalmente do escorpião trazer à tona essa capacidade de perdoar, de se libertar dos padrões do passado, para que a pessoa ame de uma forma mais suave e equilibrada, já que Vênus está ali dentro, que ela consiga se expandir o seu conhecimento, a sua espiritualidade, o seu entendimento da alma, o seu conhecimento da natureza humana de uma forma que favoreça as outras pessoas, porque todas as benesses que a pessoa poderia obter com esses planetas, pelo menos Vênus e Júpiter na casa 1, não estão disponíveis, porque eles estão num signo interceptado. Então, ela poderia, né, ser uma pessoa extremamente amorosa, simpática, e até muito magnética, né, muito atraente, conquista muitas pessoas, só que ela provavelmente usou isso de uma forma manipuladora em vidas anteriores. Então, hoje, ela vai se sentir muito mais tentando ser cordata
né, com as outras pessoas e muitas vezes com dificuldade de chegar nesse acordo, né? Porque se Escorpião está interceptado na casa 1, o signo da cúspide, o ascendente, é Libra, né? Então a pessoa se mostra racional, mas por debaixo desse racional tem uma frieza congelante. Então precisa aprender, né, a trazer à tona esse lado mais transformador do Plutão para modificar, trazer esse Plutão, esse Escorpião para a luz, né? Para que as coisas se desenvolvam mais facilmente na vida e principalmente os relacionamentos, o seu relacionamento com a família, o seu posicionamento no mundo, no trabalho, na carreira, para que isso facilite também.